A paz do Senhor. Abre a sua Bíblia em Mateus, no capítulo 26, versículo 36. Em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: Assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: Então, nem uma hora pudestes vós vigiar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Jesus sabia que estava chegando a hora da crucificação. Ele sabia que seria um momento de muita dor, de muito sofrimento. E como homem dotado de todos os sentimentos que nós temos, ele estava aqui nesta terra para poder cumprir assim a missão que o Pai o tinha dado. E nós vemos aqui que Jesus, ele sentiu as dores e ele foi orar ao Pai. E ele falou aqui de uma forma bem clara: Pai, se for possível, passa de mim este cálice, ou seja, este sofrimento, mas contudo seja feita a tua vontade. Eu olho para nós como discípulos de Jesus, servo do nosso Deus, filhos. Nós passamos também por lutas, dificuldades aqui nesta terra. E como nós estamos? Jesus aqui nos deixou um exemplo. Nós tiramos aqui neste texto vários ensinamentos para a nossa vida, mas eu quero destacar dois nesta manhã. O primeiro é que há situações que Deus não permite que nós passamos por ela. Ele nos dá o livramento, nos dá sabedoria, entendimento. Nós arrumamos uma coisa aqui, olhamos outras ali e vamos assim trabalhando, direcionados por Deus. E aquela situação que está vindo ao nosso encontro, ela passa. Nós não somos atingidos por ela, mas existem situações que nós temos que passar por ela. Aqui Jesus nos mostra. Ele olhou para o Pai e falou: se possível, passa de mim esse cálice, essa dor, esse sofrimento, mas contudo seja feita a tua vontade. E ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Porque para que nós pudéssemos ter livre acesso ao Pai. O véu do templo se rasgou e nós tivemos assim o livre acesso ao Pai, aquela comunhão que Adão e Eva tinham perdido ali no Éden, porque tinha
desobedecido à palavra de Deus, Jesus, ele veio com a missão de nos resgatar esta comunhão. E ele assim cumpriu com bom êxito aquilo que o Pai o designou para fazer. Aleluia, louvado seja o nosso Deus. E nos deixou este exemplo, como devemos proceder diante das situações. Nós estamos passando nesta terra agora, todas as nações, por essa situação difícil que fomos assolados por este vírus, e traz para nós assim esse entendimento que tem coisa que nós temos que passar por aqui. Uns passam, ou seja, são mais atingidos, outros menos atingidos. Por que eu falo isso? Porque tem pessoas que hoje estão de luto, tem pessoas que hoje estão num hospital. E Deus tem dado para cada um entendimento, porque tem coisas que não é da vontade de Deus, que nós passamos por aquilo, mas permissão de Deus. Deus sabe todas as coisas. E nessas horas nós temos que voltar para Deus, como Jesus fez, com entendimento, que seja feita a tua vontade. Se eu tiver que passar por isso, o Senhor me dá força para que eu venha ter assim condições, porque não é fácil enfrentar determinadas situações. Agora, se é uma seta maligna, se é uma obra satânica, que o Senhor me dê discernimento para eu repreender e que caia por terra toda obra maligna. Aí sim nós devemos rejeitar. Eu posso sim, como serva de Deus, como Paulo diz, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo Jesus, através de experiências com meio século de vida. Eu posso, através das experiências que eu tive, trazer essa mensagem de conforto ao seu coração. Porque tem pessoas que têm carteirinhas de clube, outros pela idade já de andar de ônibus, enfim, tem carteirinhas aí de várias coisas. Eu tenho carteirinha de situações difíceis, porque já passei por várias provações. E sei que muitas delas eu tive que passar porque vidas foram transformadas, vidas foram libertas enquanto eu passava por aquelas situações. Mesmo quando meu filho sofreu um acidente, ficou 9 meses entre uma internação ou outra, foi 9 meses ali no hospital. A primeira vez 1 mês, a segunda vez 1 mês e pouco, a terceira vez 6 meses internado. No CTI por 4 vezes, e eu ali, Deus me usando, pregando a palavra do Senhor, porque pela misericórdia de Deus, eu tenho Deus na minha vida, que me sustenta, que me fortalece dentro de um hospital, onde toda hora você vê pessoas indo a óbito, e ali os familiares em desespero, porque é um momento de dificuldade, pessoas desenganadas, pessoas ali que não vão mais andar, chega o médico e dá aquela notícia, é difícil para os familiares, é difícil para aquela pessoa, pessoas que perderam o seu braço ou sua perna, pessoas que foi atingido na mente, ficou com problemas mentais.
de retardamento ou, enfim, né, ali várias sequelas neurológicas, e você vê ali situações de várias maneiras. E ao meio aquela tribulação, aquelas tormentas, eu estava ali entristecida, sim, com angústia no meu coração. Eu não sabia se o meu filho ia andar, se ia falar, se ia ficar no estado vegetativo, como tinha sido decretado pelos médicos, mas eu estava ali revestida do poder de Deus, fortalecida no Senhor, e vidas ao meu lado. Eu podia levar uma palavra de consolo, de força, porque pela misericórdia de Deus, eu estava com a minha Bíblia, lendo a palavra do Senhor 33 anos, buscando na presença do Senhor, de escola bíblica dominical, como Jesus fez quando ele esteve aqui. Maria e José foram a uma festa, e quando regressaram para casa, estava no meio dos parentes, achou que Jesus estava ali e ele não estava, ele tinha ficado para trás. Eles voltaram para buscar Jesus, encontrou ele aonde? Na casa do Pai. E quando Maria perguntou para ele o que ele estava fazendo, ele disse: importa saber do meu Pai. E nós temos que buscar na presença do Senhor, para que nós possamos ter entendimento, para que nos dias difíceis nós possamos saber tomar atitudes. Nós vemos hoje pessoas que não querem compromisso com Deus. Eles querem a bênção, mas não querem nada com o dono da bênção. São pessoas que são levadas por todo o vento de doutrinas. E lembro daquele texto que fala a respeito dos dois fundamentos. Um homem que construiu a sua casa na rocha e o outro que construiu na areia. Aí veio a chuva, encheu os rios, deram por encontro aquela casa. E aquela casa que estava construída na areia, ela caiu. A que estava na rocha, que simboliza Cristo Jesus, a nossa rocha, o Senhor da nossa vida, ela resistiu às tempestades, os vendavais. Assim somos nós. Quando nós buscamos na presença do Senhor força, revestimento, sabedoria, nós vencemos as lutas e temos bom êxito. Eu lembro, é um testemunho simples, mas que nos dá entendimento. Certa noite eu fui ao monte orar, e chegando ali juntamente com os irmãos, nós oramos, cantamos louvor ao nosso Deus, e o céu se abriu. Ali o Senhor derramou unção de revestimento, de força, de alegria, de entendimento, e Deus trabalhou de uma forma tão maravilhosa na nossa vida, que nós descemos regozijando, renovados na presença do nosso Deus. E quando chegou em casa, era uma noite fria, me deu uma vontade de tomar um copo de leite quente, comer um pãozinho. E eu abri a geladeira. Quando eu olhei, ali só tinha água. Eu olhei, meu Deus, que vontade de tomar esse leitinho frio, comer um pão, mas não tinha. Jesus mudou? Deus mudou? Ele não era o mesmo que fez milagre no passado, alimentou a multidão? Eu estava vivendo um tempo difícil, aonde eu tinha o café da manhã, o almoço, o café da tarde,
E o jantar, sabe aquelas coisas que nós gostamos de comer durante o dia? É um doce, um biscoito, uma fruta? Eu não tinha, mas glorifico a Deus que eu tinha aquela alimentação necessária. Eu poderia pedir ao pai algo melhor? Sim, eu fazia isso. Pai, olha a situação que está à minha dispensa, está escassa, que o Senhor tem de misericórdia da minha vida, vem prover, mas esperando confiantemente no Senhor. E naquela noite ali, sabe o que eu fiz? Fui até o filtro, enchi o copo com água, tomei e fui dormir. Por quê? Porque o Senhor estava permitindo que eu passasse por aquela situação. Porque nós temos que ter entendimento. Hoje, quantas pessoas só estão atrás do dono da bênção, ou seja, da bênção, e não querem nada com o dono da bênção? Hoje em dia, tem pessoas que chegam ao ponto de dizer: vamos colocar Deus de encontro à parede, vamos colocar Deus na parede aqui, exigir de Deus. Que é isso? Que é a criatura para falar com o Criador desta maneira? Falta de respeito com Deus, falta de conhecimento da palavra do Senhor. Uma geração que quer tudo pronto. E Deus quer nos ensinar com as coisas que acontecem na nossa vida. Lembra dos nossos filhos quando criancinhas, estavam aprendendo a andar? Determinado momento nós segurávamos na mão deles, íamos ali do lado deles, fazendo, né, assim, um jeito para que eles não caíssem, cercávamos ele de um lado, do outro, deixávamos dar aquele primeiro passinho para eles poderem ir firmando, ter confiança em si, para caminhar sozinho. E é isso que acontece conosco. Deus, Ele nos dá esse espaço para, com as coisas que vai acontecendo na nossa vida, nós vamos aprendendo. Aqui Jesus, Ele nos mostra esse exemplo. Pai, passa de mim esse cálice, mas contudo seja feita a tua vontade. E ele foi obediente até a morte, e a morte de cruz. Mesmo passando por todas as lutas que nós passamos, nós estamos crescendo espiritualmente, porque nós estamos passando por situações difíceis, mas nós não vamos ficar ali naquela situação. Em Eclesiastes, no capítulo 3, nos ensina que há um tempo determinado para todas as coisas. O nosso Deus disse: nós cremos, nós comeremos o melhor desta terra. Eu sabia disso quando eu tinha ali a geladeira vazia, que a despensa está escassa. Eu orei a Deus, passando por aquela situação, sabendo que Deus ia prover. E Deus, mais à frente, proveu. Me deu tudo aquilo que eu queria. Me deu caixa de leite. Eu tenho quando eu quero, mas naquele momento havia necessidade de eu passar por aquela situação. Quem sabe Deus estava ali me provando. Olha, eu fui um monte, orei, busquei na presença do Senhor, estou na presença de Deus, e Deus não me dá nem um leitinho para eu poder tomar. Começava a murmurar. Muitas vezes as artimanhas do inimigo
Ele trabalha nessas horas. Se nós não vigiarmos naquilo que nós falamos, que nós fazemos, porque Jesus disse para os discípulos aqui: vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. É nas horas das tribulações que nós vemos quem é quem. Se a pessoa está servindo a Deus por aquilo que ele é, por amor a Deus, ou se ele só está atrás de bênção. Jesus nos ensinou que tudo aquilo que nós pedimos ao Pai, crendo que assim o Pai o fará. Mas existe um tempo determinado para todas as coisas, porque o Senhor nos chamou como discípulos para podermos mostrar que, como Cristo Jesus passou pelas tribulações, pelas provações e foi obediente ao Pai, que assim também nós devemos ser. Ali naquele hospital eu estava sendo olhada por todos. Qual era o meu comportamento? Como que eu agia ali como serva de Deus? E é nessa hora que o nome de Deus, ele é glorificado através das nossas vidas. E o Senhor nos chamou para dar testemunho. Ainda se formos fracos, se nós sabemos que somos imperfeitos, mas a todos os instantes é momento de nós olharmos para nós e fazermos assim uma análise. Como que eu estou? Em que eu preciso de melhorar? Você pode ver que as mensagens que o Senhor tem me dado é sempre chamando a nossa atenção para como nós estamos como servos de Deus. É mensagem que sempre traz o plano de salvação do nosso Deus para a nossa vida. Salvação para uma vida eterna para com Ele e salvação no nosso dia a dia das coisas que está acontecendo conosco. Jesus, Ele veio para nos salvar. Ele veio para nos ajudar. E a principal salvação é para uma vida eterna com o Pai. Porque senão nada faz sentido na nossa vida, se nós não abrirmos o nosso entendimento para que nós possamos estar vendo que tudo neste mundo é passageiro. Vamos voltar para o nosso Deus, que é rico em misericórdia, que é rico em graça. Aqui, Jesus nos deixou este exemplo maravilhoso. Nos momentos de dificuldade, nós chamarmos os nossos irmãos para orar conosco, ir até o nosso pastor. Mas se porventura as pessoas que têm também os seus compromissos, as suas coisas, não poder estar conosco em oração, o nosso Deus, Ele está conosco sempre. Jesus, Ele orientou os seus discípulos falando que Ele tinha que ir para o Pai, mas que Ele enviaria o Consolador, o Espírito Santo, que estaria conosco sempre, nos ajudando nas nossas fraquezas, nos consolando. E o Espírito Santo de Deus fala com o nosso espírito, nos orienta. Então, que nós possamos prosseguir para o alvo que é Cristo Jesus, vestidos e revestidos do poder de Deus, buscando na palavra do nosso Deus orientação para todos os momentos da nossa vida. Se estamos tristes, vamos orar, buscar na presença do Pai. Se estamos alegres, apresentamos o nosso coração alegre ao Pai e regozijamos, nos alegramos. Vamos aproveitar a nossa vida da melhor maneira possível, mas compreendendo as coisas no mundo espiritual e no mundo físico. Vamos orar ao nosso Deus.
Pai, mais uma vez nós meditamos na tua palavra para podermos saber qual é a tua boa, perfeita e agradável vontade, como Cristo Jesus aqui fez. Sabemos que há coisas que fogem do nosso entendimento, como Cristo Jesus nos ensinou que há coisas que acontecem conosco que nós não compreendemos, só vamos entender depois. Mas nós nos refugiamos em Ti, declaramos a nossa total dependência de Ti, nos ajuda das nossas fraquezas, porque muitas vezes as situações que enfrentamos é difícil, mas Jesus aqui nos ensinou a buscar na tua presença em oração, a expor aquilo que está no nosso coração e nós aqui nos colocamos, ser conosco, nos ajuda nos nossos momentos de luta, abre todo o nosso entendimento, ainda que se nós chorarmos, que choraremos na tua presença, se nós nos alegrarmos, que também seja na tua presença, porque o Senhor está conosco. A tua palavra diz que ainda que uma mãe venha esquecer o filho, o qual ela está amamentando, que todavia o Senhor não esquece de nós. Nós estamos aqui confiados na tua graça, na tua misericórdia. Colocamos a nossa vida em tuas mãos, porque o Senhor tem o melhor para nós e nós cremos em ti. Louvado e exaltado seja o teu santo nome. Amém. Amém? Louvado seja o nosso Deus que nos assiste a cada momento.